Queridos, graça e paz de Jesus Cristo. Que bom retornar aqui e poder, nesses minutos que se seguem, pensar um pouco com você a respeito da palavra de Deus e de suas implicações para a nossa vida. Essa palavra que é viva, poderosa e eficaz. Tão atual como o jornal de amanhã. Esta palavra que transforma vidas, que vem transformando vidas ao longo de gerações, em todos os tempos. Hoje eu gostaria de pensar com vocês no texto, no versículo, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o versículo de número 28. Palavras de Jesus. Ele nos diz: "E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Ó Deus, fala conosco por meio de Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Nos dá luz no coração, para que essa luz da palavra transforme a nossa vida. Para, ó Deus, que os Teus propósitos sejam estabelecidos em nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vivemos num tempo onde a palavra medo é uma palavra que está em evidência. Temos passado por um tempo difícil em que medo é algo bem comum, é um sentimento democrático que tem alcançado a todos. Desde os mais ricos aos mais pobres, aos mais influentes, aos desconhecidos, aos favorecidos e aos desfavorecidos. O medo é democrático. Ele se instala no coração do homem, seja ele quem for. São tantos os medos, são tantos os receios e temores que têm assaltado a nossa alma nesse tempo de pandemia, que já se arrasta aí por quase um ano. Medo de muitas coisas. Temos medo da doença. Temos medo do desemprego. Temos medo da recessão econômica. Temos medo da instabilidade política. Temos medo do futuro. Temos medo das pessoas. Temos medo de muitas coisas. Me lembro quando ainda criança, um grupo de música brasileiro cantava uma música que dizia assim: "Você tem medo do quê?" E essa pergunta, cantada por aquele grupo, é a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento. Você tem medo do quê? De todas essas coisas que eu acabei de elencar, da doença, do desemprego, da crise econômica, do relacionamento familiar abalado, do quê? Da política, da instabilidade dos nossos governantes. Do que você tem medo? É óbvio que o medo, como sendo um dos sentimentos que permeia o coração do homem, é natural até certa instância. E em algum momento é até saudável e positivo. Quando não temos medo, nos arriscamos demais e de forma desnecessária. O problema é quando o medo alcança um patamar que nos paralisa e nos impede de avançar. E é justamente isso que tem acontecido nesses últimos tempos. Nós temos tido medo de muitas coisas. Mas é interessante que uma das palavras, uma das expressões mais repetidas em toda a Bíblia é essa expressão que foi lida aqui no verso 28, dada por Jesus: "Não temais." Não temais. Você tem medo de quê? Se a Bíblia repete tantas vezes para não termos medo, é porque a Bíblia tem bons motivos para isso.
Mas a verdade, o que eu quero pensar com você nesse momento, é que ao lhe perguntar sobre o que você tem medo, eu quero fazer você pensar naquilo que tem dominado seu coração. Porque eu cheguei a uma conclusão de que aquilo que nos atemoriza domina o nosso coração. Se você tem medo da doença, a doença tem dominado seu coração. Se você tem medo do desemprego, o desemprego tem dominado seu coração. Se você tem medo da crise econômica, essa crise está dominando seu coração. Aquilo que lhe provoca temor, domina o seu coração, toma as rédeas da sua vida. E esse texto e esta palavra dada por Jesus nos indica qual é o caminho certo para o verdadeiro temor. Porque existe um verdadeiro temor, um temor saudável, um temor santo. Olha o que Jesus nos diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Jesus está falando num contexto de perseguição que os discípulos sofreriam. Olha, não temam esses que vão lhe ameaçar e que podem até matar fisicamente a sua alma. Não temam estes. Mas Jesus vai dizer assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A pergunta de quem você tem medo, ou do que você tem medo de quê? A resposta certa, você precisa ter temor, é do Senhor. Tema a Deus. Porque este Deus grandioso, poderoso, soberano, onipotente, criador dos céus e da terra, incomparável, insubstituível e único, é o Deus que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A doença pode te fustigar, pode lhe castigar, o desemprego, a crise econômica pode trazer sequelas na sua vida, na sua família, mas elas não podem, nenhuma dessas circunstâncias podem, não podem e não tem poder contra a sua alma. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus tem poder sobre a sua alma. Deus tem poder sobre a sua eternidade. É por este Deus que nós devemos temer. Mas não um temor que paralisa, que impede de avançar, porque o temor do Senhor, o temor de Deus, ele é diferente. Ele nos aproxima do Senhor. Ele faz com que sejamos piedosos. Ele faz com que sejamos pessoas melhores. E ao contrário do temor secular, que paralisa, o temor do Senhor nos faz avançar. Que você tenha temor, mas de Deus. Porque quem teme é Deus. Não teme as circunstâncias. Não tem medo da doença, do desemprego, da crise. Não tem medo da instabilidade política. Não tem medo do futuro, porque Deus está no futuro. Que Deus possa fazer esta obra em nosso coração, de que a cada dia venhamos a temer mais a Ele. Que Deus te abençoe a sua vida e a sua família em Cristo Jesus.